Vamos lá, então, que para quem não me conhece, meu nome é Alexander. Para quem já me conhece, meu nome também é Alexander, mas aí as pessoas chamam pelos apelidos, né? Alguns me chamam de Alex, alguns me chamam de Buda, alguns me chamam de Comuna, mas não importa. O importante é que estamos aqui hoje para falar um pouquinho da Godot. O que que é a Godot? A Godot é uma game engine, né? É, que, que é um motor de jogos, tá? É uma ferramenta para desenvolvimento de jogos. Para você que já está na área, muito provavelmente você deve conhecer algum motor de jogo. Muitas pessoas hoje estão utilizando a Unity, que é uma das principais, ou a Unreal. São dois motores fantásticos, fenomenais, mas eu vou trazer um pouquinho aqui dessa nossa amiguinha aqui, a Godot, para vocês entenderem, aprenderem um pouquinho como é que funciona. É, a Godot ela tem uma linguagem própria, uma linguagem chamada GDScript. Essa linguagem ela é muito similar a um Python, mas não é um Python, tá? Ela é parecida apenas. Ela tem uma série de funcionalidades pré-determinadas, como qualquer engine, qualquer engine, como qualquer motor de jogo, é, é, são funcionalidades focadas no desenvolvimento de jogos. Então, facilidades para simplificar a movimentação, para apresentar câmeras diferentes, para criação de é, HUDs, né, que é o Head-Up Display ou interface de usuário, onde você apresenta para o usuário pontuação, etc, etc. Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui conhecer a Godot. Eu estou com um projetinho que eu criei aqui, é um joguinho simples, deixa eu rodar aqui em modo debug, né? É, esse joguinho simples, ele nada mais é do que um rock paper scissors, né, um jockey pô, né? Aliás, se você quiser conhecer um pouquinho, entrar um pouquinho mais a fundo no desenvolvimento desse jogo, você pode dar uma olhadinha lá no site da Game Guild. O site da Game Guild tem todo um script que eu escrevi ali do passo a passo de como você desenvolver esse mesmo joguinho lá para você. E se você se inscrever no site, que é gratuito, não paga nada, se você se inscrever no site da Game Guild, você vai ter acesso ao conteúdo, aos materiais desse joguinho, tá bom? Hoje o que que eu vou fazer? Primeiro deixa eu mostrar aqui para vocês, antes de mais nada, deixa eu mostrar como é que é o funcionamento. Deixa eu só trocar de janela aqui. Eu vou abrir a janelinha aqui do JokeyPo, tá bom? Então, qual que é a ideia, né? A ideia é você clica num desses três botõezinhos, pedra, papel e tesoura. O computador ele tem uma lógica para definir um valor, definir uma alternativa para ele. É aleatório, não é para ferrar o jogador, não é para deixar o jogador ganhar sempre, é aleatório. Então, pode ser que você ganhe 10 vezes seguidas, pode ser que você perca 10 vezes seguidas, pode ser que você tenha vários empates, não importa. Então, assim, ele é bem aleatório. Então, só para vocês entenderem, eu tenho um label aqui com a informação da pontuação do jogador, tenho um outro label com a informação da pontuação do oponente. Aqui no meio, o que vai aparecer vai ser a escolha do oponente, a escolha do computador e uma mensagem dizendo quem ganhou aquela rodada. Então, vou vou apertar o botãozinho. Ah, mais uma coisa, também tem uma animaçãozinha aqui da jogada em si. Então, quando eu clico aqui em Rock, por exemplo, aparece a mãozinha do jogador com o símbolo de pedra. E nesse caso, agora o oponente escolheu o papel e eu acabei perdendo. Se eu clicar em Rock novamente, empatou. Então ele também escolheu pedra. Se eu clicar novamente, Scissor. Então ele escolheu tesoura, eu ganhei. Isso é completamente aleatório. Agora a pontuação, a minha do oponente estão iguais. Se eu clicar em Rock novamente,
veio pedra. Se eu clicar novamente, veio tesoura. Se eu clicar novamente, pedra. Se eu clicar novamente, papel. Então, assim, é aleatório, a escolha do oponente é aleatória, a minha escolha eu decido aqui. E aí, com base na minha escolha e na escolha do oponente, eu defino quem ganhou. Tá? A lógica é bastante simples, não é uma lógica extremamente complexa. Eu vou dar uma passadinha na lógica aqui com vocês, para vocês entenderem o que que eu fiz. Deixa eu voltar aqui para a nossa telinha da Godot, né? Deixa eu encerrar aqui o debug. Pronto. E vamos ali para Godot para vocês entenderem, né? A Godot ela funciona. Antes da gente entrar na lógica, eu queria explicar um pouquinho como é que a Godot funciona, né? A Godot ela funciona com uma estrutura de árvore. Então, o que que significa essa estrutura de árvore, né? São cada um desses pontos, cada um desses elementos da minha árvore é um nó. Então, eu tenho o meu nó raiz e abaixo do meu nó raiz eu tenho os filhos do meu nó raiz. Os filhos do meu nó raiz podem ter filhos, que vão ser os netos do meu nó raiz, tá? Eu consigo, com essa estrutura de árvore que a gente tem aqui, eu consigo correlacionar nós e deixar lógicas mais isoladas. No nosso caso, é um jogo muito simples. Então, o que define a escolha do jogador é os botões que estão sendo selecionados. É o botão de pedra, papel ou tesoura que está sendo clicado, e uma vez que qualquer um desses botões seja clicado, eu estou executando uma lógica por trás que vai comparar o valor que o jogador está selecionando com um valor aleatório que o computador selecionou, tá? É muito simples, não tem nada de dificuldade. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Eu vou montar, só montar a estrutura aqui. Vai ser a mesma estrutura básica, só para vocês entenderem como é que foi feito, tá bom? É, e depois eu entro no script em si para vocês irem acompanhando, vocês entenderem um pouquinho como que a gente fez. Então vou criar um novo nó aqui. Esse novo nó vai ser do tipo User Interface, é um nó control. Abaixo desse nó control eu vou adicionar um filho. Que filhos que eu vou querer? Eu vou querer um rect, um texture rect, um texture rect que vai ser a minha imagem de fundo, onde eu vou colocar como textura uma imagem, uma textura que eu tenha, tá bom? Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela para vocês entenderem. Não sei se vocês conseguem enxergar, talvez fique um pouquinho mais difícil de enxergar, mas aqui tem uma linha azul. Essa linha azul é o que delimita, tanto vertical quanto horizontalmente, qual vai ser o tamanho da tela que vai ser apresentada ao jogador. No nosso caso, essa imagem aqui ela está muito grande, tá? Então eu posso vir aqui na parte de layout, transforme e alterar a escala dessa imagem. Eu sei que ela é ponto 45, tá? Ponto 45. 45% dessa imagem vai dar o tamanho, vai dar a largura exata da minha figura. E eu posiciono ela na posição. Ops, espera aí, só um minutinho. Posiciono a minha imagem aqui na posição 00. Deixa eu fazer. Ué, o que aconteceu? Aqui, perdão. Posiciono na posição 00, ele cobre a minha área de jogo, meu canvas completo, né? Minha viewport completa, tá bom? Os elementos do tipo control, eles são muito utilizados para criação de telas de interação de usuário
com botões e não de jogos em si, tá bom? Aqui a gente, por ser um jogo extremamente simples, a gente está utilizando esse tipo de nó, mas não necessariamente você precisa seguir exatamente com esse tipo de nó. Outros jogos eles vão exigir que você tenha outros tipos de elemento. Então, tem um tipo de elemento cena 2D que vai ter características específicas, funcionalidades específicas para jogos em 2D. 3D Cine, cenas 3D, novamente, vai ter características específicas e funcionalidades específicas para jogos em 3D. Tá bom? No nosso caso, é um jogo de point and click, basicamente, onde eu vou clicar em um botão e o clique desse botão vai disparar uma ação. Então, no final das contas, é como se fosse uma interface de usuário, uma interface de interação com o usuário. Tá bom. Além do Texture Act, eu vou incluir aqui outros filhos. Então, que outros tipos de filho que eu vou ter? Eu vou ter um grid, um container grid container, perdão. Grid container. Um grid container. O meu grid container, ele é uma estrutura que ele cria N colunas e N linhas com base nos objetos que eu incluo aqui. Então, aqui dentro desse grid container, eu vou incluir aqui um label. Então, vou incluir dois labels só para você entender. Tá? Eu posso vir aqui, como eu vou querer um segundo label, posso vir aqui simplesmente dar um duplicate, tá bom? O label eu consigo colocar um texto, então aqui vai ser o player score, por exemplo, tá? E colocar dois pontos. E aqui no segundo label eu vou colocar o valor do score que vai ser zero. Puxa, não dá para ler, não consigo ler o que está escrito ali no label. Então, vou selecionar os dois aqui com o botão Shift pressionado e vou vir aqui na parte de Theme Overrides Colors e mudar a cor da minha fonte. Coloquei em preto, tá bom? Além disso, eu vou mudar o tamanho da minha fonte. Vou colocar essa fonte em 48, por exemplo. Vou incluir aqui uma borda na minha fonte, tá? Então vou dar um fonte constante outline size, vou incluir uma borda do tamanho de 10 pixels. E a cor de outline dessa borda eu vou colocar, não sei, eu acho que eu vou deixar num cinza, tá bom? Mas um cinza mais clarinho, tá? Quase branco, tá bom? Beleza. É isso. Que mais que eu posso fazer nessa fonte? Eu posso vir aqui e eu posso centralizar o alinhamento dela, tanto vertical quanto horizontalmente. Então ela vai ficar dentro daquele quadradinho ali, centralizada, tanto horizontal como verticalmente, tá bom? E agora voltando aqui no grid container. O grid container, nesse momento, o meu grid container, ele só tem uma coluna. Se ele só tem uma coluna, ele coloca todos os itens, todos os labels que eu incluí abaixo, eles ficam na mesma coluna. Se eu mudo a característica desse grid container para duas colunas, por exemplo, ele vai jogar um label ao lado do outro, tá bom? Beleza? Isso aqui está claro para vocês? Eu vou deixar em uma única coluna aqui porque essa é a configuração que eu quero. Só que eu estou vendo que esse grid container está muito encostado lá no cantinho. O que eu vou fazer? Eu vou mover, eu venho aqui em Layout, na parte de Transform, e vou posicionar esse grid container a 50 pixels da borda lateral esquerda e 50 pixels da borda superior. Beleza? Então, esse aqui é o meu score do jogador. Eu vou simplesmente vir aqui na minha árvore de cenas, vou duplicar com o Ctrl D o meu grid container, então ele vira um segundo grid container. Neste segundo grid container, eu vou jogar ele para o outro lado, tá? Então, aqui eu vou jogar
vou jogar ele para o final da minha tela, né? Então, eu vou vir aqui primeiro, eu vou fazer uma ancoragem no canto superior esquerdo, perdão, direito, e aí depois de ancorar ele no ponto superior esquerdo, direito, eu vou fazer uma movimentação. Então, ao invés de usar 853, fazer 853 menos 50 pixels. Então, ele vai distanciar 50 pixels. E no Y, 50 pixels. Atenção, o Y aqui na Godot, ele cresce para baixo, diferente do que você aprendeu na matemática na escola, onde o x cresce da esquerda para a direita e o y de baixo para cima, aqui o y cresce de cima para baixo e o x da esquerda para a direita. Então, isso você tem que ficar atento com relação a isso, tá bom? Beleza. Segundo grid container criado, vamos duplicar novamente. Agora a gente vai centralizar esse grid, tá bom? E aí neste terceiro grid, opa, peraí, vamos alterar o label aqui do segundo grid, né? O label do segundo grid, ao invés de ser play score, vai ser opponent score, né? E no terceiro grid a gente vai colocar um texto. Vamos lá, vamos colocar um selecione uma das opções, vírgula. E no onde está o zero, a gente vai colocar um para ver quem será o vencedor. Tá bom? Beleza. E a gente vai criar mais um grid container agora. Eu não vou duplicar novamente, eu poderia duplicar novamente, mas eu vou fazer mais uma vez por aqui, adicionando child node. Posso clicar com direito e clicar em Add Child Node, ou então posso vir e dar um Ctrl A, ele vai abrir a mesma telinha. Então, só para a gente, se ele não travar, não travou, beleza? Eu vou incluir mais um grid container, mais um grid container. Neste grid container aqui, quando a gente inclui, ele sempre entra lá por baixo, tá bom? Então, nesse grid container aqui, eu vou incluir 3 botões. Então, button. Vamos incluir um primeiro, só para vocês entenderem, né? Esse botão, eu vou colocar aqui um texto, vai ser o rock, pedra, pedra, né? A gente vai colocar este grid containers ancorado no centro inferior, tá bom? A gente vai. Eu vou dar um tamanho para esse grid container aqui, porque ele deve estar com tamanho zero, né? Então ele está com tamanho muito pequenininho. Vou dar um tamanho aqui de 110 por uh, por 75, por 70, vamos dizer, né? Pequeno ainda, hein? 330 por 110. 330. 500 por 110. Não. 600 por 110. 600 por 120. Tá bom? Você vai dar o tamanho que você achar adequado. Quando você coloca ele aqui embaixo, ele vai centralizar. Ó, ficou bonitinho, ficou lugarzinho legal. A única coisa é que eu não quero ele colado na base aqui. Então eu vou vir aqui na posição em Y e vou subtrair 50. Subtraindo 50, ele distanciou da base 50 pixels. Beleza. Além disso, o que mais que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos ali para a parte vamos no botão, perdão, selecionar o botãozinho ali, e a gente vai vir aqui na parte de Layout, Visibility talvez? Não, acho que é em Layout.
Na parte de layout, container sizing, eu vou dizer que o meu botão se expande até os limites do container. Então, o meu botão ele vai ficar do tamanho máximo disponível nesse container, tá bom? É, vou mexer também aqui na parte de theme overrides, mexer com o tamanho da fonte do meu botão, deixar em 48. Vou mudar a cor do meu botão. Na verdade, eu vou mudar só a cor de outline, né? Eu vou colocar um outline em preto e vou colocar uma outline size de 10, que nem eu fiz no outro, só para dar um destaquezinho aqui, tá bom? Beleza. Meu botãozinho está feito. Eu vou criar mais dois botões. Clico com o botão direito ou Ctrl D e dou um duplicate, tá bom? Então, duplicate, segundo botão e Ctrl D, duplicate, terceiro botão. Se você olhar, olha que legal. Ele fez um stack, colocou um botão em cima do outro. Mas se eu vier no grid container aqui e mudar aquela característica que a gente falou das colunas para 3, a partir desse momento os meus botões passam a ficar lado a lado. E eles ocupam um espaço que eu defini, de 600 por 120, tá bom? Beleza. Vamos alterar aqui, pedra virou o label pedra papel e o último aqui, o último botãozinho. Vamos lá, botãozinho me ajuda. O último virou tesoura, tá bom? Beleza. Aqui eu já tenho praticamente todos as minhas configurações. Infelizmente eu mexi aqui no retângulo, então peraí, vamos só ajeitar o layout, posição dele. Não está no 00? Deveria estar. Deveria estar. Deixa eu fazer um scale. Tá estranho, mas tá bom. Beleza. Keep. Eu acho que é o control que tá acima que ele não tá no 00. Pode ser. Boa, obrigado, cara. Nem pensei, nem vi isso. Obrigado, era isso mesmo, olha lá. Beleza, agora ficou tudo bonitinho. Então, assim, aqui a gente já tem a estrutura básica do que a gente precisa. Não coloquei nenhuma lógica, mas aqui foi só para mostrar como que eu estruturei toda a parte da árvore que eu tenho. Beleza, continuando aqui, que mais que eu preciso ter? Vou colocar mais um node aqui. Esse node vai ser do tipo control. Vai ser um node geralzão, tá? Control, filho de um control também, tá? Ele entrou aqui embaixo. E esse node control é que ele vai armazenar para a gente dois sprites. Então vai armazenar um sprite que é o sprite do meu jogador e um segundo sprite que vai ser o sprite do meu adversário. Então vou jogar essa imagem PNG ali na textura. Se você olhar, ela é uma imagem que tem três elementos. Então eu posso dizer que ela tem aqui no animation, posso dizer que ela tem três elementos horizontais. Se eu digo que tem três elementos horizontais, ela vai pegar o primeiro e eu consigo controlar qual elemento que eu quero apresentar só mudando o frame. Se você olhar aqui, então, ó, frame 0 vai ser o rock, vai ser pedra, frame 1 vai ser o papel, frame 2 vai ser a tesoura, tá bom? Vou deixar aqui no 0 e tá ok.
esse aqui pode ser o do meu jogador ou pode ser do meu adversário. Se for do meu jogador, é interessante a gente dar um flip nessa imagem, dar um flip horizontal. Então ele vai colocar a imagem posicionada ali como se fosse o jogador do lado direito. Vou posicionar essa mãozinha aqui, onde eu achar que faz sentido. Então vamos dizer que fique aqui. E aí eu vou fazer a mesma coisa aqui, vou duplicar esse carinha, esse sprite, vou posicionar esse sprite duplicado lá do outro lado, né? Tá bom? Eu posso fazer isso manualmente, ou posso fazer as medidas e tal. E aqui, no caso desse segundo sprite, o que eu tenho que mexer é só alterar o flip horizontal. Então aqui eu já tenho os sprites, então eu posso dizer, posso só colocar um frame diferente aqui, só para mostrar aqui que eles são independentes um do outro. E por último, o que eu preciso ter vai ser um último controle, que é o controle que vai fazer a minha animação. Ele é um animation player, perdão. O animation player que vai fazer a minha animação, tá bom? Como que o Animation Player faz? Eu crio novas animações nele, eu vou colocar aqui para vocês entenderem. Clico no Animation, New, e eu dou um nome para essa animation, vou chamar de New Animation mesmo, só por dizer, tá bom? Defino um tempo dessa animation, aqui no meu caso eu vou deixar como 1 segundo mesmo, e aí eu, com o meu animation selecionado aqui, no meu ponto zero, eu vou vir aqui no meu control, na parte de layout, transforme, ops, abre aí. Na escala, o que eu vou fazer? Eu vou deixar a escala de 5, tá bom? 5 não, 5 é muito. Opa, opa, o que eu ouvi? Só um segundo. 5 ficou muito. Pera aí, pessoal. Deu pepino aqui, rapidão. Já tá voltando, já tá voltando. Doutor, o que você está fazendo aí? Não faça isso comigo. Deixa eu interromper a gravação 1 minuto, pessoal. Espera aí. Dá um pause aqui. Eu já volto. Beleza, pessoal? Estamos de volta. Desculpa aí, falhas técnicas. Foi só 1 minutinho, mas vamos lá. O que aconteceu aqui? Como eu tô com o Steam aberto, ele tenta gravar o vídeo, mandar lá para Steam, então dá algum enrosquinho. Mas vamos lá. Eu tinha colocado a escala em 5, mas eu voltei ela para 1, só para vocês entenderem. Então, vamos dizer que eu aumente a escala para 1.1. Olha, ele aumentou o tamanho da minha mãozinha, só que ele está com uma referência da minha mãozinha nesse ponto aqui em cima, que é o ponto onde esse control se encontra, que é o ponto 0 e 0, tá vendo? Então, se eu aumentar essa escala para 1,5, ele aumentou mais. Essa mãozinha saiu da tela, mas essa aqui ainda apareceu um pedacinho. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu voltar a escala original em 1. Eu vou pegar esse control e eu vou colocar ele centralizado aqui, ancorado no centro da minha tela, tá bom? Para quê? Para quando eu for mexer, isso aqui fez com que mudasse a posição das minhas mãozinhas, tá bom? Mas para quando eu for alterar a minha escala, a alteração da escala aconteça a partir do mesmo do ponto central, tá? Então agora o meu controle está aqui centralizado. Eu não preciso de tamanho nenhum para ele, eu posso deixar ele com um zero mesmo. Ele só vai ser um pontinho de referência. Eu vou mover aqui os meus dois sprites
posso selecionar os dois de uma vez aqui e mover, tá bom? Para posicionar eles aonde eu quero. Então, vou deixar os dois aqui e ponto. Vai ficar desse jeito. Eu não vou fazer bonitinho demais. Mas o que que vai acontecer? Agora, o meu controle ele está ali. Ele está com o ancorado naquele centro. Se eu aumento a minha escala de 1 para 1,5, eles se afastam igualmente com base naquele centro. Se eu aumento de 1,5 para 2, eles se afastam mais ainda. A minha tela, ela só tem o tamanho do que eu apresento aqui para vocês. Então, o que que eu quero fazer? Eu quero deixar essas imagens maior do que a minha tela, e aí na lógica do meu Animation Player, eu vou reduzir esse tamanho até o tamanho que eu quero, tá? Então, vou começar com eles em 2, escala de 2. Venho aqui no meu Animation Player. Agora, com Animation aqui, eu clico no meu Control. Então, só volto aqui, né? Tá aqui no ponto 0. Clico no meu Control e venho aqui nesta chavezinha. Quando eu clico nessa chavezinha, ele grava, ele cria um, um track, um caminho aqui para a escala como uma chave nova. Então, ele diz, olha, a partir de agora eu estou mapeando a escala que você tá mexendo, tá bom? Aqui eu só aumentei, segurando Ctrl, aumentei rodando a rodinha do mouse, só para vocês entenderem. Então, quando começar o meu animation, ele vai estar com a imagem fora da tela. Quando chegar em meio segundo, então vou trazer aqui para a barrinha para o meio segundo. Aqui no meio segundo, eu quero que essa escala esteja um pouquinho menor. Então vou colocar 0,9, tá? Vai estar um pouquinho menor do que o ideal, tá? E eu marco novamente a chavezinha. Então, ele vai diminuir até um número menor do que o que eu quero. E aí eu trago novamente a minha barrinha aqui para o ponto 0,9 e eu vou deixar isso em 1 e vou colocar uma terceira chave. Se eu rodo a minha animação, ó, tem um gato aqui, não sei se vocês estão enxergando, mas meu gato veio encher o saco aqui um pouquinho. Se eu rodo a minha animação, é isso aqui que ele vai fazer. Então ele traz menor do que eu quero e ele reposiciona aumentando devagarzinho, tá bom? Isso aqui é como ficaria a animação. Beleza, então aqui eu tenho todos os meus elementos que eu preciso. O que eu não tenho aqui são as minhas lógicas. Beleza? Eu só montei isso aqui só para mostrar para vocês, mas a lógica eu não vou ficar digitando aqui cada um dos itens que eu criei de lógica. Eu vou pegar o que eu já tinha criado, tá bom? Que é basicamente a mesma coisa, só mudou um pouquinho a posição das mãos, mudou um pouquinho a cor das fontes, etc, tá? E vou mostrar o script que eu associei, tá? Então, aqui nesse meu script, o que que eu tenho? Primeiro, eu tenho algumas variáveis que elas referenciam os nós. Eu renomeei, coloquei os nós com nomes mais inteligíveis. Então, por exemplo, Player Points Label. Por que que eu coloquei o Player Points Label? Porque isso aqui é um label que muda, é um valor que muda. O Player Label, para mim, não muda, sempre vai ser lá Player, sempre vai aparecer lá a palavrinha Player, no caso. Ou no que eu criei, no que a gente criou novo aqui, Player Score, poderia. Mas essa informação não muda. O que muda é o score, é a pontuação. Só um segundo, senhores. Beleza, então vamos lá. É, o, o label player não muda, o que muda é o score. Então eu não preciso ter uma referência para esse cara no meu script, para o player no meu script, para o oponente no meu script. Essas palavras eu não preciso, mas o score muda. O score tanto do player quanto do oponente muda.
O texto que vai aqui no escolha uma opção muda, o texto no vamos ver quem ganha muda. Então eu tenho referências para cada um dos objetos que mudam. A mãozinha, a- os quatro labels aqui, o player label, o opponent label, os result, opponent selection label e o result label, tá? E os sprites das duas imagens. Então eu tenho dentro do meu script, perdão, dentro do meu script, eu tenho variáveis para cada um daqueles itens, né? Também para o Player Selection Sprite, para o Opponent Selection Sprite, tá? E uma variável para o meu Animation Player, que é o meu é, o que faz a animação do zoom. Por que eu tenho uma variável para o meu Animation Player? Porque o meu Animation Player ele inicia parado, inicia com paused, stopped, né? Então, em algum momento eu tenho que falar Animation Player, toca, roda, começa a executar. E aí eu criei também três variáveis aqui, uma que é para pontuação, para eu fazer conta, né? Porque um label ele é uma string, eu não faço conta com string, eu faço conta com um número inteiro ou com um número decimal, e depois eu pego o resultado dessa conta e atualizo o meu string. Então eu tenho uma variável para a pontuação do jogador, uma variável para a pontuação do oponente, e eu tenho uma outra variável aqui que é para a definição da seleção do meu jogador, né? Então, qual que é a lógica? Uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu tenho, é, quando eu tenho elementos como botões, é, associado a esses botões, associado a esses botões, eu posso ter sinais. No nosso caso aqui, tanto o botão Rock quanto o Paper quanto o Scissor, eles estão o press, ao clicar esse botão, eu estou emitindo um sinal de pressed e estou conectando esse botão com uma função, a função onButtonPressed, e passando como argumento o nome daquele botão. Então, estou passando aqui como rock no botão rock. No botão paper, se eu seleciono paper aqui, eu olho aqui, ele está passando paper como argumento. No botão scissors, se eu olhar esse cara aqui, ele está passando scissors como argumento. Então, isso aqui é uma função que quando eu clico no botão, ele dispara um sinal e esse sinal executa uma determinada função, tá bom? Isso dentro do meu script, todos estão indo para a mesma função, que é o onButtonPressed, e eu recebo na minha função o player selection, tá bom? Quando eu recebo o meu player selection, eu interrompo a animação se eu estiver executando qualquer animação, eu interrompo, então eu chamo animation player reset. Eu eu seleciono uma opção para o meu oponente, o meu option selection number, eu randomizo entre 0 e 2 uma opção, e aí eu valido, se for 0 é rock, se for 0 é rock, se for 1 é paper, se for 2 é scissors, se for qualquer outra coisa que não é 0, nem 1, nem 2, eu estou deixando em branco, tá? E aí feito isso, a opponent selection, eu deixo ela em branco, inicialmente, eu zero qualquer coisa que eu tenho. No final dessa opponent selection number, que é o valor randômico de 0 a 2, eu defino o opponent selection como uma string com o correspondente. E aí eu valido também qual foi a opção do jogador, com base no que eu passei de parâmetro lá no clique do botão, Player Selection. Se veio Rock, eu defino que o Player Selection Number foi 0.
Se veio paper, eu defino que o player selection number foi 1. Se veio scissor, defino que o player selection number foi 2. Como o player selection number é um inteiro, qualquer outro número eu estou deixando como rock, como pedra. Qualquer outra coisa eu deixo como pedra, né? Se vier um lixo qualquer ali, eu deixo como pedra, só por definir. Como é um inteiro, eu não consigo deixar nulo ou deixar vazio, como eu fiz para string aqui. Beleza. Feito isso, eu tenho tanto o player selection number, que veio do range de 0 a 2, quanto perdão, o opponent selection number, que veio do range de 0 a 2, quanto o player selection number, que veio do clique do botão. Com isso, eu consigo definir qual é o frame que eu vou executar. Lembra? Quando o frame era 0, era pedra. Quando o frame era 1, papel. Quando o frame era 2, tesoura. Então aqui eu simplesmente estou definindo o frame com base no número que eu identifiquei aqui. Por último, eu chamo uma função checkResults. Essa função checkResults recebe dois parâmetros, dois argumentos. Recebe a seleção do oponente e a seleção do jogador. Se eu vou entrar aqui na função checkResult, né? Basicamente, o que eu faço? Eu defino lá o Opponent Selection Label Text como computador escolheu e a seleção do oponente. Eu valido se as opções são iguais. Se for igual, dá empate. Se não for igual, eu valido se a opção do oponente foi pedra e do jogador foi papel. Eu digo que o jogador ganhou. Se não, o jogador perdeu. E aí eu somo a pontuação ou para o jogador ou para o oponente, se ele ganhar ou perder. A gente poderia fazer essa lógica de uma outra forma. Eu poderia ter um if, tipo, comparando, né? Se o oponente selection foi pedra e o do jogador foi papel, ou se do oponente foi papel e do jogador foi tesoura, ou se do oponente foi tesoura e do jogador foi papel, joga um você ganhou. Toda a lógica num if único. Se não, você perdeu. Eu poderia fazer isso, mas em termos de estrutura visual fica um pouco mais complicado de entender. E acredito eu que a lógica de colocar esses ifs assim encadeados é, não tem um consumo tão alto de recurso da sua máquina em relação a colocar um if único com vários OR no meio do caminho. Se bobear, é até mais rápido em termos de máquina. Por último, eu atualizo a pontuação do jogador e do oponente, volto com a resposta aqui para volto com a execução para o on-button pressed e rodo a animação. No nosso caso, aqui eu mostrei para vocês uma animação, um animation player, que roda fazendo um zoom in, né? Um zoom out, que eu diminuo o meu zoom e estaciono. No caso do main aqui, que a gente trabalhou, eu fiz o contrário, eu fiz um zoom in, então quando eu rodo, não sei o que está acontecendo, mas quando eu rodo a minha animação, ele vai fazer vai trazer do pequenininho e trazer a mão para o tamanho normal. Beleza, a lógica é essa. No final das contas, o que a gente tem, você clicando nesse botãozinho aqui, eu não vou salvar essa segunda que eu criei aqui, que foi só para apresentar como eu criei, mas clicando aqui no Play, ele vai abrir uma outra janelinha aqui da Godot, que é o que eu mostrei no começo, que é a- o nosso joguinho de pedra, papel, tesoura, tá bom?
Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então ele está abrindo, me dá mais 10 segundinhos, que ele está com muita coisa ao mesmo tempo aqui. O meu computador está sofrendo para conseguir fazer tudo. Peraí, peraí. Cadê? Beleza. Vamos abrir. Acá. Aqui está. Então aqui eu posso jogar o meu joguinho de pedra, papel, tesoura. Clico em pedra, perdi. Clico em pedra, perdi. Clico em pedra, empatei. Clico em pedra, ganhei. Clico em papel, perdi. Clico em tesoura, empatei. Clico em tesoura, ganhei. Então, isso aqui é infinito, tá bom, gente? Não criei nada que faça com que com 10 pontos você ganhe ou qualquer coisa do gênero. Mas dá para vocês fazerem tudo isso. Além disso, uma outra coisa que eu recomendo aí, quem tiver interesse, depois coloca aí um áudio no clique do botão. Clicou no rock, sei lá, coloca uma musiquinha. Clicou no papel, coloca uma outra música. Clicou na tesoura, coloca uma outra música. E aí, dependendo se a pessoa ganhou, perdeu ou empatou, ele pode dar um feedback diferente, pode soltar uns fogos de artifício ou qualquer coisa do gênero. Tá bom? É isso, pessoal. Era o que eu queria trazer. Era só uma visãozinha rápida do que é o Godot, como que ele funciona, quais são as funcionalidades que ele tem. E aí fico muito feliz aí que vocês tenham me acompanhado até aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa um joinha, manda um oi lá no site da Game Guild, ou então dá um oi aqui no Discord da Game Guild, ou então no grupo do WhatsApp. Tudo aí, gente. Fico à disposição de vocês. Precisar de ajuda, quiser um pouquinho mais de conhecimento, estamos por aí. Grande abraço, até mais.